A política é o único lugar que você pode realmente mudar a vida das pessoas, né? A gente sempre brincava que se o prefeito decidir levar o município para a lua, ele pode. O prefeito queria saber quem é o Jorge na pessoa física. A gente estava aí com praticamente 400 funcionários. Eu sempre participei muito da política, eu sempre participei de um grupo político, um grupo com que eu me identificava. Que as empresas, elas são monarquias, né? E elas funcionam. Só fica essa reflexão. Então hoje você tem pelo menos a metade do quadro de funcionários trabalhando na educação, e que não é atividade fim do município. Eu passei por 3 eleições. A primeira eu ganhei e não sabia o que estava fazendo, não sabia muito o que estava acontecendo. E aí a gente começou a entender, não basta só ser, tem que parecer. Empreendedorismo e política caminham juntos. Esse é o Empreenda Política, mais um programa onde a gente está trazendo a realidade, né, das cidades, do nosso estado e, claro, do Brasil, e aproximando esses dois assuntos são importantes, né, Rafa? E eu tô aprendendo política. Não, mas a gente tu já é um ser bem politizado. Não, sim, mas, cara, cada vez mais eu tô entendendo a pessoa, né, em cima do cargo, e é um pouco disso que a gente vai falar aqui, bater um papo com o Jorge, E hoje estamos numa cidade especial, né? Que é um brinco, né? Promissora no turismo, né? Então, Rio dos Cedros. Para quem não conhece Rio dos Cedros, tem uma barragem maravilhosa. Prefeito Jorge Luiz Stolf. Jorge, obrigado por nos receber aí, cara. A gente. Eu que agradeço por estar participando aí do programa. O João já é meu conhecido de tempo, nosso amigo. Rafa, estamos nos conhecendo hoje, aqui, né? Negócio. Exatamente. E quando você fala sobre participar ou não da política, muitas pessoas confundem a política com a política partidária, com aquela coisa de se envolver, se comprometer, né? Então, muita gente se compromete, como eu estou comprometido, né? Eu botei o meu nome à disposição, concorri a um cargo eletivo, mas política, Rafael, principalmente é participar das decisões da cidade, acompanhar e opinar quando possível, né? E entender o que está acontecendo, né? E eu acho que isso é mais importante. Eu acho que o João já teve uma experiência na política de partido, na política eletiva, na política de determinar e coisas, né, de gestão, né, já foi suplente de vereador, e quando você ocupa um cargo eletivo, aí você tem poder de decisão, mas ainda assim você representa a vontade de todo mundo que está ao teu redor, né? Então, eu acho que participar da política é basicamente isso que vocês estão fazendo aqui, né? Levando informação, né? Levando novas possibilidades, abrindo portas. Então e ela interfere totalmente no dia a dia até dos negócios. A gente sempre fala, Rafael, que a política é o único lugar que você pode realmente mudar a vida das pessoas, né? Aqui você muda e pode mudar muito. O prefeito pode decidir se ele vai melhorar a educação, se ele vai melhorar a saúde, se ele vai melhorar a infraestrutura, se ele vai montar um novo negócio na cidade, assim como ele também pode fazer uma grande bobagem, né? A gente sempre brincava que se o prefeito decidir levar um município para a lua, ele pode, né? Só que não vai acontecer nada, vai gastar todo o dinheiro da cidade, vai ser uma frustração, ninguém vai para a lua e, na verdade, muita gente vai sofrer por conta disso. Então, as escolhas, quando você coloca alguém à frente do teu município, na verdade é o cara que vai cuidar da tua cidade, é o cara que vai cuidar do teu dinheiro, né? Então a escolha política, geralmente, ela requer um pouco mais de ideologia, né? Um pouco mais do que aquela, eu gostei daquele cara porque ele falou o que me agrada, porque... Um pouco mais do que a torcida, né? Então, assim, o que está acontecendo no Brasil hoje é um grande problema, porque se polarizou uma coisa que, né, que atrapalha ninguém muito. Escuta mais ninguém, se misturou um pouco de cada coisa, um pouco de religião, um pouco de negacionismo, um pouco de vontade própria, muito... o que a gente conhecia como venha a nós o vosso reino. A gente está vendo o que está acontecendo hoje no judiciário, tomou um corpo tão grande, tomou uma dimensão tão grande, e agora alguém está lá apontando o dedo e, não, poxa, ninguém pode mexer aqui na gente, a gente decide, né? Então, tem bastante coisa interessante acontecendo, mas o fato é que a gente vive num país de tamanho continental, mas a gente tem a nossa cidade para cuidar, né? Então, Rio dos Cedros, como você falou, João, nós somos uma cidade hoje de extensão territorial a maior da ANVI, né? Nós temos 555 quilômetros quadrados, maior que Blumenau. Você é presidente, né, da ANVI, né? Não, eu sou presidente da AGIR hoje e da CINV, né? O presidente da ANVI hoje é o prefeito de Apiúna, Marcelo, e está entrando agora o Arivec, um jovem prefeito de Brusque.
André. O André, exatamente, André. desculpa. O Ari era o ex-prefeito, O Ari era o ex-prefeito. né? Exato, o É que André. os dois são velhos, né? Aí fica difícil. Exatamente. Então, o André, que é um prefeito muito bem cotado. Eu trabalhei penso com o que André na seja- prefeitura de Blumenau. Então, o André deve assumir agora, com o apoio dos 14 prefeitos, a presidência da ANV, né? Então, que o é a maior nossa associação. território da ANF É em Rio de Janeiro. Nós temos aí hoje próximo de 11 mil habitantes, é um município com uma população pequena, né? E que traz muito desafio, né? Porque você imagina, nós estamos aí hoje praticamente 22 comunidades separadas, bairros separados. Então, quando você tem pequenas unidades urbanas, você tem muita dificuldade de logística, de deslocamento. Você não pode levar um posto de saúde, um hospital a cada uma das E 22 necessidade unidades. de infraestrutura, né? Exatamente. Então, o fato de nós termos um adensamento menor do que Blumenau, né, do que Timbó, por exemplo, né? Timbó tem 1/3 do tamanho de Rio dos Cedros e tem 3 vezes mais população. Então, teoricamente, seria uma cidade mais fácil de administrar. Por quê? Porque as coisas estão mais adensadas. Sim. Então, se você vai implantar Você coloca um qualquer hospital, serviço, né? qualquer trabalho, qualquer equipamento público, qualquer equipamento urbano, você vai ter mais facilidade como diluir isso, né? Então o teu IPTU pode ser mais barato, a tua coleta de lixo é mais barata, né? Um caminhão que vai ali e faz uma... gestão, cara. É complexo. Um caminhão que vai ali numa rua e faz uma coleta, ele coleta 2 prédios, já foi um bairro inteiro de Rio dos Cedros. Só para nesse assunto ainda, desculpa, eu comparo muito Blumenau e Balneário. Balneário tem uma população ligeiramente menor, acho que metade do tamanho de habitantes. Só que lá, além da arrecadação altíssima com o IPTU, né, que é absurda, né? É uma cidade muito pequena. Um hospital atende a cidade toda, se botar feio, né? Geograficamente falando, é uma cidade pequena, né? Então... É claro, João, Rafa, que tem desafios também, Imagina, né? Porque você sai de uma população de 30, 40, 50 mil habitantes para 2 milhões, né? Então, assim, não é que é simples, não estou Falta dizendo que água, é mais energia, fácil, que é tudo, melhor, né? tudo tem desafio, né? Eu acho que todos... E o grande, talvez, o grande mote de você fazer o teu município crescer de maneira orgânica e sustentável é criar infra para tudo isso, né? Não adianta você... oferecer emprego se você não tem habitação. Não adianta você oferecer habitação e emprego se você não tem saúde, se você não tem educação, né? Então, acho que esse crescimento de maneira orgânica, o prefeito, a administração pública, ela tem que ter essa capacidade de avaliar de maneira global o teu negócio, vocacionar os teus bairros, a tua cidade, né? Por exemplo, grande parte do nosso município aqui em Rio dos Cedros está na parte alta da cidade, que é na região da Serra. Né? Bem alto, exatamente, nós estamos lá, aqui no centro nós estamos a 30, 40, 50 metros de altitude a nível do mar, e nós vamos para a região dos lagos a 500, 600, chegamos a 700 ou 4 metros. graus Celsius de diferença. Diferença, com certeza. E aí, o que acontece? São comunidades, são localidades que têm uma dificuldade de acesso diferente, né? Claro, você não tem o mesmo acesso que tem aqui. Aqui nós estamos aí a 20 e poucos quilômetros da BR-470, que agora está sendo duplicada, então você tem uma logística. E lá no interior, vamos dizer, a represa está a 25 quilômetros daqui. Hoje está pavimentado, é um dos grandes desafios vencidos, né? Conseguimos pavimentar a Rota dos Lagos, então já deu uma reviravolta lá, a pavimentação, a infraestrutura de energia, a infraestrutura de comunicação, isso tudo transforma os locais, tanto que hoje Rio dos Cedros recebe muito empreendimento, muitos empreendedores, né? Da região de Blumenau, de Timbó, de Indaial, né? Lá em cima, por conta que tem oportunidades. Tem um grande né? empreendedor que foi um visionário que é blumenauense, né? Que foi o pessoal do Rancho Safari, podemos citar. Isso, o Ademir, o Chunho, né? Conhecido como Safari, né? Ademir, ninguém conhece. Não vai nem saber o nome dele. Exatamente, Ademir. Mas foi uma transformação, né? A proposta, né? O que acontece, eu queria, antes de a gente entrar ainda na esfera do prefeito, eu queria saber quem é o Jorge na pessoa física, né? Ou antes então, e assim, em que momento, porque assim, o teu histórico não é um histórico de público, né? Ele é um histórico de empreendedor, né? Um pouco disso, assim. Eu acho que queria entender quem é esse cara. Da mesma e maneira. Onde é que apareceu essa chama? Porque vamos lá, tipo, eu me vejo um pouco assim, né, como empreendedor, pensando no meu negócio, né? E eu acho que, obviamente, quando em determinado momento, a gente começa a olhar para fora e dizer, não, opa, eu quero e posso ajudar, né? E uma prefeitura, acho que é um cargo desse. Mas como é que tu fez essa transição? Quem é que
acendeu essa chama dentro de ti? A política sempre tem alguém que te convida, né? Sempre tem alguém que te chama e que te coloca a participar. Então, só para resumir um pouco, eu, na verdade, hoje tenho 53 anos, eu sou de 72, né? E eu sou natural de Rio do Cedro, nasci aqui, o meu pai e minha mãe são daqui de Rio do Cedro. O nome deles? E o seu Abércio Stolf e a dona Cacilda dos Santos Stolf. Moro em Blumenau hoje. Abércio e Cacilda. E aí, como todos os meus irmãos, nascemos aqui, né? E meu pai, funcionário público, minha mãe sempre cuidou da gente, né? Muitos filhos, cinco filhos, Família né? tradicional. Exatamente. E aí, chegou um momento, quando tínhamos aí, eu particularmente tinha 12 ou 13 anos, a minha família se mudou a Blumenau, meu pai era funcionário da Celesc, e foi transferido para Blumenau, e todo mundo foi para Blumenau. E eu, com 20 anos, voltei para cá, né? Voltei para cá e comecei a trabalhar numa pequena madeireira, né? E aí a coisa foi crescendo, essa pequena madeireira acabou virando uma fábrica de portas, e essa fábrica de portas Mas isso hoje... tu montou a madeireira? Ou Não, já estava, era da família Bona, do seu Sabino Bona, né? E aí eu comecei a trabalhar com eles, e aí depois a coisa foi dando certo, afinal de contas, isso lá por 96, 97, né? E 2000, ano de 2000, a gente fez assim, houve um crescimento muito grande da nossa empresa, que era a Rosina Portas, na época era a Indústria dos Quadrilhas Rosina, e aí a coisa foi avançando, e ao final, hoje, a nossa empresa, um pouco antes início do ano passado, a gente estava aí com praticamente 400 funcionários. Caraca. Já, né, exportando para muitos países, mas o grande foco sempre foi Estados Unidos, que era onde se consome muita madeira, né? Mas em que ponto que tu entra na empresa? Na verdade, eu comprei parte dessa empresa, eu comprei 30% dela em 96. Que legal. Né? E aí depois, em 2000, eu comprei mais uma fatia. Em 2005, eu comprei o restante. Então, hoje, a Rosina Portas, praticamente, eu comprei ela toda. Não tem nada de herança e no meio, foi só trabalho mesmo, e sorte, e lágrimas e suor. Exatamente. Então, assim, e aí vem a questão, né? Em 2016... eu sempre participei muito da política, o ex-prefeito, os ex-prefeitos, eu sempre participei de um grupo político, né? Um grupo com que eu me identificava, né? E sempre apoiei, sempre ajudei em campanha, sempre fui doador, né? E mobilizava pessoas, sempre trabalhava nas eleições para deputado, para governador. Acho que isso eu herdei da minha mãe sempre gostou muito de política, né? Extrema direita, minha mãe, né? Não é o meu caso, né? Eu sou centro-direita, minha mãe é um pouco mais extrema, mas afinal a gente herda isso, né? O gosto pela política. E aí em 2016, o então vice-prefeito na época, que era o Marildo Felipe, vice-prefeito do Fernando, que era o prefeito em atividade, me convidou para participar. Eu disse, olha, cara, eu nunca fiz nada parecido com isso, né? Eu trabalho na minha empresa e aqui eu sei como funciona. Eu mando e a gente senta, né? No máximo tem um pequeno conselho de algumas pessoas. Aqui a minha democracia sou eu. Exatamente. Então era um pouco diferente, né? Isso é uma realidade. Eu quero fazer um adendo aqui, porque as empresas, elas são monarquias, né? Isso é uma realidade. Sim. Poucas empresas hoje... E ela evolui no máximo para uma visão monárquica / parlamentarista, que aí tu cria um sistema corporativo, né? Exato. Bota um CEO lá que vai... E elas funcionam. Só fica essa reflexão. Não mas vou falar assim, mais nada. Mas a empresa, assim, vamos lá, 400 funcionários. Ele conseguiu atrair 400 pessoas porque ele ouve a comunidade dele, né? Então essa monarquia real, ela você cria as oportunidades, e você engaja pessoas, né? Você faz com que essas pessoas acreditem no teu projeto. E esse é o papel do bom monarca, né? Olhar pela sua comunidade. Nesse momento era interessante, porque nesse momento a gente avaliava algumas coisas, e uma coisa que me chamava a atenção é que a prefeitura ela tinha mais funcionários do que a minha empresa. Que loucura. Né? E aí eu imaginei, poxa, a prefeitura ela não produz nada. Né? A prefeitura, o que ela faz? Ela pega o teu dinheiro e gasta, ela pega o dinheiro dos impostos, né? E claro, mas aí depois você começa... hoje aqui? Aí hoje a educação me fez crescer bastante. Hoje a prefeitura deve estar com 460 ativos, né? Por conta de quê?
né? A prefeitura ela acaba executando Mas alguns para trabalhos. 1.000 pessoas? São 11.000 pessoas. 11.000 pessoas, Exatamente. né? Então, o que acontece? O município, falando na gestão do município, você com 30 pessoas, você faz a gestão do município. Mas tem os O professores, problema né? é que a nossa Constituição de 88, ela disse assim, o município vai cuidar da atenção básica, da saúde, do pronto atendimento e vai cuidar da educação, ensino fundamental, né, em séries iniciais de ensino fundamental. E as prefeituras que fazem isso e que conseguem fazer isso bem feito, elas têm que trazer pessoas para o grupo. Então hoje você tem pelo menos a metade do quadro de funcionários de um município do tamanho de Rio de Janeiro trabalhando na educação. E que não é atividade fim do município, né? É do Estado, vamos dizer assim, é responsabilidade, mas que na minha opinião, come uma fatia bem importante do... né, nós até poderíamos fazer o controle, né, como se faz através de agências reguladoras, mas para mim a educação poderia ser privada, né, e custaria mais barato. Eu te digo porque eu sei quanto custa um aluno meu na creche, custa pro município. Quanto custa? E também sei quanto custa para botar um aluno numa creche particular. grande maioria das vezes, né? Saber que fazer esse cálculo custa mais caro. Custa mais caro para o município. Mas eu não estou aqui para discutir legislação, porque eu sou executivo, né? Então, assim, eu entendo a própria atenção básica hoje. Por exemplo, o nosso município tem 5 unidades básicas de saúde, né? E eu contrato médicos através de seletivo, através de tudo mais. E se as pessoas têm dificuldade com aquele médico, se aquele médico tem problema, se ele fica doente, o que acontece? Esse é o médico. Se eu pudesse dizer assim, olha, uma unidade básica, ela pode atender 2 ou 3 mil pessoas. Então eu separo algumas, eu elegeria, por exemplo, clínicas, médicos completos, com um serviço bem feito e colocaria à disposição das pessoas, olha, escolham quem vocês querem, qual clínica vocês querem ser atendidos. E o médico vai brigar para te atender bem, porque ele vai receber por isso. E hoje no poder público um dos desafios o médico às vezes, né, acontece, ele é efetivo, trabalha se ele quer, né? E acontece muito isso, embora tem muitos médicos que têm um compromisso fantástico, e isso eu falo de todos, né? Então, falo na questão mas dos o sistema quase que faz ele não ser bom, né? Porque você coloca ele numa situação ele cria em que uma facilidade para ele não ser, se ele não for muito firme, ele vai acabar. Concordo. Quase premia se ele não for bom. E aí, aquela ideia de que cada um tem que ser um empreendedor, se o médico ele tem uma clínica e ele precisa buscar 2, 3 mil clientes para ele, porque o município vai pagar por conta disso, ele vai se esforçar mais. Ele vai trabalhar, e vai correr, e vai fazer um bom atendimento. E é isso que esse é o grande desafio do poder público hoje, é convencer o servidor que ele tem que fazer, né? Mas eu te digo que aqui em Rio dos Cedros a coisa funciona, com algumas exceções, né? Com algumas pessoas que às vezes você não consegue fazer com que se comprometa. Eu diria assim, o que a gente consegue ainda, eu acho que a nível Brasil a gente consegue um bom resultado, né? Ô Jorge, eu queria voltar um pouquinho ali, teve um momento, tu tá no segundo mandato, se não me falha a memória. Segundo mandato de prefeito e já fui um mandato de vice também. E tu recebeu um convite, tomou decisão. Pois é, e aí foi bem curioso, porque assim, para mim, qualquer convite... A família te chamou de doido ou não? Quando eu percebi que era alguma coisa que eu podia ajudar... aí você começa a se cercar de pessoas que vão te ajudar a decidir e vão te ajudar a convencer aquelas que não estão convencidas ainda, né? Então, assim, eu tinha uma história... eu tinha uma história... O cara já planejou com estratégia. Eu preciso decidir com todo mundo me apoiando, né? Então foi bem interessante, porque na ocasião eu acho que até, como eu centralizava muitas coisas na empresa, eu chamei a minha equipe e disse, olha, eu recebi um convite, né? E estou avaliando, e como a gente era na época a maior empresa e estava localizada numa região distante, eu dizia assim, olha, nós estamos no interior e a gente sabe... Rosina, né? Rio Rosina, a 6 quilômetros da represa. É a chance de a gente começar a descentralizar um pouco os investimentos, né? E levar um pouco
para os bairros, porque o nosso centro ele estava bem adensado, estava bem atendido, tem muita coisa para ser feita ainda e tudo mais, mas a gente pensou, poxa, aí eu chamei o meu pessoal e disse, olha, recebi esse convite e tal, só que eu vou ter que sair daqui, né? Eu fui convidado a ser vice-prefeito, e eu vou ter que sair tipo daqui assim, e a gente vai ter que... né? Exatamente, e foi bem interessante, porque naquele momento a gente tinha dentro da empresa, independente da minha posição, que era de um grupo político, era muito dividido, tinham 2 grupos políticos, um que... E eu sempre deixei muito à vontade, porque eu acho que é assim que funciona, eu nunca misturei política com negócios, né? E naquele momento eu chamei todo mundo e disse, olha, eu recebi um convite, independente de grupo político, eu me posicionei na época junto aos funcionários e disse, olha, se vocês acharem que eu devo ir, vocês me dizem se tem alguém que acha que não, e eu disse, independente de grupo político, né? Se você é do time A ou do time B, o que vocês acham? Conhecem a minha pessoa, né? Exatamente. Vocês acham que eu posso ajudar? E foi bem interessante, porque mesmo as pessoas que politicamente eram contra, e grupos que na época eram um pouco mais polarizados, disseram, não, eu acho que você pode ir lá e ajudar. Pode. Por quê? Porque a gente sente, né, que as coisas estão indo bem e tal. E disse, bom, então inclusive é um desafio para mim também, eu disse, se vocês concordam que eu saia daqui, divido meu tempo para tentar ajudar também a nossa cidade, porque eu sempre tive um sentimento de gratidão muito grande à nossa cidade, porque foi a cidade que me acolheu. Foi a cidade que me permitiu já instalar... tinha ido embora, né? De certa forma, né? Então... E que me permitiu instalar e fazer, na época, a maior empresa que era do município, o maior empregador, né? Então eu disse, olha, eu também tenho compromisso com a empresa aqui. A gente já, né? Eu também vejo quando o meu funcionário tem problema, que ele precisa de um hospital e não tá legal, quando ele precisa de um posto de saúde e não tá legal, quando ele precisa de uma estrada não tá legal, quando ele precisa de... né? Então eu também tinha um pouco isso, poxa, quem sabe eu posso contribuir com isso, né? Já que o município me ajuda tanto, as pessoas me ajudaram tanto, que é uma doação, né? É uma doação. Né? Acaba sendo, né? Tem um pouco, eu diria assim, eu não sou um cara muito vaidoso, não tenho muito isso, né? Mas tem muita coisa do orgulho de dizer, poxa, eu vou doar um pouco também aquilo que eu sei que não gosto. E aí vem o grande choque, vamos dizer assim, né? Quando você vem para a iniciativa pública e começa a ver que as coisas não seguem o mesmo caminho. A gente sempre imaginava, claro, é uma empresa, e ela é quase toda igual, né? E eu acho que talvez a coisa que diferencia muito é que lá no negócio você busca uma coisa só, que é o lucro, é o resultado, é o lucro para o acionista. Satisfação, né? do cliente lá na ponta. Né? E afinal o quê? Vai sobrar a última linha do balanço e vai dizer, isso aqui é o lucro que o acionista ganhou, estou no caminho e vamos fazer. E era assim que a gente trabalhava. E aqui no município o que acontece? Você busca o superávit, mas você gasta tudo que você tem para melhorar a vida das pessoas. Então você começa a saber que só a última linha muda, né? Aqui dentro, a eficiência do cara que está lá arrumando a estrada, a eficiência do pedreiro, ela tem que ser a mesma, né? E é isso que a gente vem brigando, comparando, olha, se eu fizer esse serviço com um funcionário da prefeitura ou terceirizar, onde é que eu... né? E aí você vai evoluindo e avaliando aquilo que vale a pena fazer com o teu funcionário e aquilo que faz. E é claro, como todo lugar tem, a legislação te obriga a algumas coisas que você tem que fazer daquela maneira. Então, tem coisa que como não tem solução, tá solucionado, vai ser daquela maneira. Mas a melhor versão daquela que tu pode. Né? Exatamente, mas o que a gente percebe é muito dizer, e aí, uma das coisas que mudou muito, muito assim, a minha maneira de pensar, e que isso eu inclusive levo hoje, levo para a iniciativa privada, é que dentro do município você não decide as coisas assim, gostei disso aqui, vamos fazer, não. Acabou. Tá no orçamento? Não tem orçamento? Chama os vereadores, chama o legislativo, vamos ver se cabe, vamos ver se faz sentido fazer aquilo, né? A gente sempre fala que nós temos 5 premissas, né? Para tomar uma decisão na gestão pública, né? Legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, que é falar o que você está falando, e a eficiência. Tudo que você faz tem que atender isso aqui. E na tua empresa, muitas vezes, você vai buscar o lucro, você pula alguma etapa. Né? Aqui não. Aqui você tem que atender essas 5 premissas. Né? E aí vem a questão. Olha, se a gente fizer tal ação, quantas pessoas a gente vai atender? Olha, essa ação vai atender 100 pessoas. Pois aquela outra atenderia 200. E há um desafio também em tu transmitir isso para a população. Né? A gente tem muita gente, por exemplo, lá em Menal, uma cidade complexa também, com relação à pavimentação e tal, e às vezes o prefeito está lá repavimentando uma via central,
que é fundamental para o município, e aí o cidadão, pô, e a minha rua aqui no bairro? Que nunca. Mas aí tu chega nesses 5 princípios, tu olha, pô, o que é mais importante para a cidade agora? Né? E aí tu tem que olhar para esse lado. E transmitir isso pro eleitor, pro cidadão, é complexo, né? Na verdade é que assim, cada pessoa, ela conhece o problema dela e ela tem a necessidade dela. Ela né? nem pensa no Então, problema do outro. aquele grupinho que joga futebol, se você perguntar para ele o que o prefeito deveria fazer, ele diz, não, devia fazer um ginásio de esporte, devia fazer um campo melhor. Coisa e tal. Se você pedir para a pessoa que está doente, ou que tem um ente da família doente, ele vai dizer, olha, precisaria melhorar um pouco mais o transporte, precisaria melhorar um pouco o hospital, coisa e tal. Então, o prefeito é o cara que vai pegar tudo isso, junto com a equipe dele, vai dizer, ó, gente, nós temos um bolo desse tamanho aqui, nós vamos ter que dividir para cada um. Aonde que é melhor? 1/4 vai para educação, praticamente 1/5 vai para saúde, pouco mais até, um pouco menos que 1/3 vai para obras de infraestrutura e o restante acabou o dinheiro. E aí vem a questão, o desafio. Muitos prefeitos, por não terem experiência corporativa de gestão, não se atentam muito ao que é investimento, o que é custeio, o que é isso, o que é aquilo. Né? Quando eu comecei aqui, chamei o meu secretário, que hoje é o meu vice-prefeito, Rafael Nunes, e acabei nomeando ele na época como secretário de infraestrutura, e eu chamei ele para a gente conversar. Praticamente 30% do orçamento do município era gasto no setor de infraestrutura. E era tudo custeio. Tudo custeio. Era carro-pipa, que irriga a rua, era patrulhamento, era macadame, era cava de macadame, era não sei o quê, era... Gente, se a gente continuar aqui, a gente tá igual aquele ratinho que anda dentro da roda, que quanto mais ele anda... Tá correndo muito para sair do lugar. Gastando energia no sai do lugar. Então eu disse, olha, vocês têm um desafio aqui, 30% de tudo que vocês gastarem agora, eu quero que seja investimento. Mas e a rua, e a patrola? Cara, diminui. O pipa a gente passa 5 vezes, pois então passa 3. E pega esse dinheiro que você economizou e faz uma nova tubulação lá naquele bairro que está com problema de alagamento. Resolveu. Depois vamos lá e vamos... Essa economia gerou a pavimentação que... Exatamente. Então, assim, você vai trocando custeio por investimento. Né? Se você tinha um custo de irrigação naquela rua, se você tinha um custo de macadamização, de patrulhamento, se você pavimentou, o custo, não vou dizer que cai a zero, mas ele cai drasticamente. E a gente tem um problema aqui na nossa região... Vira limpeza, né? Exatamente. E a gente tem um problema aqui na nossa região que envolve todos os municípios pequenos. Né? O que era a maneira de operar das prefeituras? Vai lá numa determinada saibreira, numa cava de macadame, que a gente chama, faz uma baita de uma ferida lá naquela montanha, faz, na maioria das vezes, até um crime ambiental, pega esse material, joga na estrada, patrola, fica bonitinho. Na primeira chuva, esse material vai para a sarjeta. Na terceira chuva, ele vai para a tubulação e na quarta, ele está dentro do rio. Aí você está criando um problema que você nem sabia que tinha, que é enxurrada dentro da tua cidade, é enchente e tudo mais. Começa a aterrar o rio. Exatamente. Então, quando você diz... Aí eu tentava justificar, muitas vezes, gente, se a gente pavimentar, a gente resolve um monte de problema. Você tem a questão da... Louco, né? Pensar nessa... Tem a questão da permeabilidade. Isso ao longo do tempo vira um problema seríssimo, né? É o que está acontecendo hoje. Aí nós estamos hoje... desassorear o rio. Porque aquele material foi você mesmo que jogou lá dentro. Né? Aquilo vira areia. Mais uma piada. Exatamente. Dessa forma. A gente entrevistou Lontras e Utsui lá, o problema da enchente, né? O problema sério. E eles estão desassoreando o Itajaí. Exatamente. Se for parar para analisar, a gente mesmo fez. Com então, assim, o que eu sempre coloquei na época, quando eu trabalhei, inclusive o mandato passado, com a Câmara de Vereadores contra, fizemos 30 quilômetros de pavimentação na base da briga, da confusão, na base da pressão e tudo mais, né? Porque eu dizia, gente, olha, é muito simples entender. O juro vai pagar, vai financiar, vai fazer, não importa. Faça a obra, porque você elimina o problema ambiental, elimina o problema da defesa civil, porque você para de jogar. Eu, hoje, com a ajuda do ex-prefeito Mário Hildebrand, que é hoje secretário da nossa... Secretaria da Defesa Civil, nós estamos investindo mais de 3 milhões no desassoreamento dos rios, que é para corrigir isso que a gente fez de errado no ano passado. Então agora é corrigir e manter.
né? Mas parar com essa prática de ir lá, fazer uma ferida na montanha, tirar aquele cascalho, jogar ali, que na terceira chuva ele está dentro do rio. Cara, eu nunca tinha parado com essa Então, lição. assim, você começa a ver que as tuas ações, elas começam É o canudinho de plástico. a ganhar, assim, os resultados começam a vir de maneira geométrica até, às vezes, né? Então, por isso você começa, puxa, o quanto eu ganho se eu pavimentar uma rua, além da qualidade de vida além do do impacto morador, imediato ali, depois, né? Então, voltando para aquilo que a gente estava falando, quando eu chamei o meu secretário, ele disse, olha, cara, e hoje a gente tem o orgulho de dizer que pelo menos a metade daquilo que é colocado lá na Secretaria de Obras e Infraestrutura é investimento. Boa. E isso se reverte em economia. Gente, tá acabando nosso tempo, a gente não perguntou nada para ele. Pergunta. Se eu fosse por acaso, se eu fosse um empresário, estivesse buscando investir em Rio dos Cedros, qual que seria a recomendação do prefeito? Que é um investidor também, então. Não perca tempo. Mas qual setor? Qual setor, assim? Olha, eu vou te dizer uma coisa, a Rio dos Cedros, ela tem alguns desafios, né, que eu mesmo te falei, que nós não somos um município com muitas pessoas, né? Então, se você precisar hoje de 1.000 empregados, eu diria para ti, olha, a gente vai ter que pensar um pouco, fazer umas contas aqui, né? Vamos importar de Pomerode, e que aí a briga vai ser grande, né? Mas, assim, de maneira orgânica, nos últimos tempos, a gente já recebeu muitas empresas de nível mundial, né? Nós recebemos no ano passado, começou a operar uma empresa que trabalha com o ramo de tubos técnicos, então foi uma empresa que a gente trouxe ela um pouquinho do município vizinho, porque incentivo do município, ajuda do planejamento, trabalho em cima do licenciamento, mas nós temos empresas hoje aqui em Rio dos Cedros que são nacionais, como a Molas Marquete, por exemplo. Nós temos empresas que exportam para o Brasil inteiro, como o Esquadribras, como a Rosina Portas, empresas com 400 e poucos funcionários. Então, qualquer negócio hoje cabe aqui em Rio dos Cedros. Né? E o turismo desde também que não importa, tenha, né? E aí vem a questão do o que a gente vem fazendo e como a gente vem trabalhando para fomentar uma das economias que a gente chama de economia limpa, né? E que seja talvez uma das soluções para cidades que não tem tanta população, né? Que é a questão do turismo. Né? Então, o que acontece? Rio dos Cedros, dentro do Médio Vale Europeu, tem uma característica que ninguém tem, que são os lagos. Né? Que são uma delícia, inclusive. Então, assim, e nós temos cachoeiras, nós temos trilha, nós temos muita montanha, temos muita paisagem, tem muita coisa para observar, tem muita fauna, muita flora, né? Então, o que acontece? A gente vem percebendo que, conforme as coisas vão evoluindo, as pessoas também têm mais tempo para curtir. Total. Cada vez mais a pessoa, né? Deixa esse espaço. E talvez uma das coisas que potencialize isso tudo, por exemplo, hoje Rio dos Cedros, você pode ter um diretor de multinacional morando lá em cima e trabalhando. Né? Por quê? Nós temos uma rede de fibra privada, é claro, né? Mas tem por quase toda a região. A parte alta já está recebendo 5G, né? Internet, a parte da represa, Rio Rosina, que são os primeiros pilotos, e claro, com antenas de baixa altitude aí de internet, você também pode trabalhar de qualquer lugar. Então, assim, hoje, se você... Vamos falar um pouco de Blumenau. Se você sair do bairro da Velha para chegar no centro, já dá você vai levar 1 hora. Se tu estiver em reunião. Né? Então, assim, e com a tecnologia hoje, que você pode fazer uma videoconferência, né? Claro, sempre é diferente você estar aqui do lado e percebendo, né? Mas hoje muitas das coisas se faz remotamente. Sim. Então, cidades Tanto como Rio dos Cedros, empresários que tem casa lá em cima. Exatamente. Então, assim, muitas pessoas estão fugindo daquela correria para buscar uma vida um pouco mais tranquila. Então, cidades como Rio dos Cedros, por exemplo, se tiver a infraestrutura, que as vias sejam seguras, né, que tenha segurança pública, que tenha toda a estrutura de infra e o que a pessoa precisa para o básico, tá no jogo, né? Então, o Rio dos Cedros hoje se apresenta como uma das opções para pessoas que buscam descanso, lazer, e aí vem a questão do turismo. O que a gente vem fazendo para o turismo? Né? Criando condições, né? Criando infraestrutura
para que as pessoas possam Receber o acessar. investimento. E aí o empreendimento ele é privado, Perfeito. né? Pessoas como o que a gente citou há pouco, né? Do Rancho Safari e muitos outros, né? Tem muitos empreendedores de Jaraguá, de Blumenau, que têm empreendimentos tão importantes quanto o do Safari, né? E estão participando disso junto com a gente, inclusive participando de comissões, conselhos, para que a gente também possa trocar ideias. Tem uma né? galera massa ali que eu conheci, que é daquela mão. Da dos moto. motoqueiros, isso, Sabia? exatamente. Não. Tem uma rota nacional. Uma rota bike, né? Uma rota nacional que um dos pontos é ali antes tem um das monumento, barragens, né? Tem Que um é monumento. o motoqueiro, ele E se eles recebem cumprimenta. Você é motoqueiro, não? Ele se cumprimenta assim, né? Com a mão esquerda, então é um monumento que Motoqueiro de patinete. pode ser. Não, os motociclistas eles têm essa mania. deles. E eles têm um monumento, pô, é uma história legal ali. É um negócio você tem um passaporte, cada monumento você carimba, então tem alguns aqui, né? E o Rio dos Sites recebeu um desse. Empreendedor privado, é claro, né? Sim. Que fez. Preciso te perguntar, a gente faz geralmente uma pergunta que tem a ver com o primeiro dia do prefeito, né? Mas como o teu primeiro dia foi diluído por vários primeiros dias, né? Tu foi vice-prefeito, depois virou prefeito. A pergunta geralmente vai no dia do ganho da eleição, né? Eu acho assim, o senhor falou que o senhor não é vaidoso, né? Apesar de ser um cara muito bonito. Mas, como eu gostaria de acreditar. Mas assim... A minha mãe diz a mesma coisa. Mas assim, como é que é naquele dia receber esse grau de responsabilidade, não sei, mas como é que é de saber que várias pessoas foram lá e clicaram no seu nome, como é que foi isso pro senhor? É aí que começa o compromisso, né? Uhum. Então, assim, eu passei por 3 eleições. A primeira eu ganhei e não sabia o que estava fazendo, não sabia muito o que estava acontecendo, e aí veio o choque, entendi tudo, eu era vice-prefeito, peguei alguns desafios, o meu prefeito, então, o Marildo, cara sensacional, um cara fantástico, me deu liberdade e abertura, né? Mas você só trabalha, e eu trabalhei como vice-prefeito, foi legal, mas eu ainda tocava a minha empresa, ainda viajava muito e tal, né? Ainda o vice-prefeito, era o vice-prefeito, na verdade, é o cara que está aí de backup, sim. É o plano B se der errado. Sim, então, a gente começou, não, eu tô aqui, puxa, me ensina, deixa eu trabalhar. E eu peguei alguns assuntos, peguei na época um tema que era do hospital, alguns temas de pavimentação, algumas coisas, deixa eu desossar isso aí e foi legal. Só que a questão política, de conversar com as pessoas, isso não era uma coisa muito desenvolvida em mim. E aí, o pessoal, não, o Jorge tem que ser o prefeito, beleza? Então, o Marildo não foi à reeleição, o Jorge foi prefeito, escolhi um vice que eu sabia que tinha muito trabalho, que era o Rafael na época, e era 2 caras que não entendiam nada de política. Caraca. E aí foi um sufoco. É um desafio. Foi um sufoco. A minha primeira eleição de prefeito ganhamos com 170 votos, porque a gente não entendeu o que as pessoas queriam ouvir da gente. A gente fez um bom plano de governo, sabíamos o que estava fazendo, mas não tínhamos a empatia com o eleitor. Muitas pessoas diziam, não, esse cara aí, ele é melhor que o outro, mas eu não gosto dele porque ele não me cumprimentou, porque ele não foi no meu aniversário, porque um dia ele me virou a cara e tal. E eu, na iniciativa privada, não tinha muito isso, né? Então, a nossa primeira eleição foi um choque, ganhamos, mas ganhamos assim num sufoco. E aí eu sentei com o meu vice-prefeito e disse, rapaz, a gente fez um projeto para um município tão bonito, tão certo, e as pessoas não entenderam. Mas não é que não entenderam, é que a gente não soube se comunicar, as pessoas queriam diferente, né? É o que o João fala, um custo de popularidade, não é? Exatamente. E aí a gente começou a entender, puxa, não basta só ser. Tem que parecer ser, né? Tem que parecer. E aí a gente começou a mudar e começamos a aprender com isso. Começamos a aprender, de fato. Né? Eu digo, não é uma mudança desnecessária, não é uma mudança que incomoda, não, pelo contrário, diz, olha, agora nós vamos lá escutar esse povo para ver exatamente, e ser mais franco, e dizer, olha, né, tal coisa, e a gente sempre brincava, dizer assim, olha, uma coisa é o que você quer, e outra coisa é o que você precisa. Nós só podemos fazer o que você precisa, o que você quer, muitas vezes, é como você pegar o teu filho e dizer, filho, você quer comer o quê? McDonald's. Tu sabe que não é o que ele precisa. Então você vai ter que convencer ele que o que ele quer... Estou nesse processo com uma de 2,5. Exatamente. E aqui tem muito disso também, né? Olha, a gente vai fazer o que você precisa, né? E quem tem esse poder para decidir, né? Aí vem outro desafio, né? Como faz, né? A gente precisa finalizar dava para ficar aqui inteira. E a gente finaliza com uma pergunta que para nós é muito importante, né? Tem muito a ver também com a gente, com a nossa história, que é, se o Abércio, né, a dona Cacilda tivesse sentado aqui, o que eles diriam para o senhor? Olha, o meu pai, ele sempre foi um cara muito respeitado aqui na cidade. Era um funcionário público, mas uma pessoa corretíssima. A paciência, correto ao extremo, né? Então, quando eu vim para cá,
as pessoas me conheciam, esse é o filho do seu Alberto e o neto do seu Severino, que era o dentista prático. Então ninguém me conhecia. É o neto coisa. E depois que eu virei prefeito, daí o meu pai virou o pai do prefeito. Então, assim, eu sempre tive uma preocupação muito grande, porque a família Stoff, a família do meu pai, que era natural daqui, tinha um legado. Tinha né, e eu sempre tinha medo, puxa, eu não posso ser o primeiro a decepcionar esse povo e virar mal falado aqui, né? Então o esforço era grande, né? Então eu acho que eu tenho conseguido conduzir, né, a nossa cidade e andar dentro de uma conduta que as pessoas tenham, não precisa ter orgulho do prefeito, né, mas não precisa ter vergonha, né, então é isso que me orgulha, né, inclusive os teus pais, no ano passado, eu imagino que eles tenham o sentido de que, bom, fizemos a coisa certa, investiram em mim, pagaram uma parte dos estudos que talvez para os meus irmãos não pagaram, porque na época todos foram para a escola pública e chegou no segundo grau e eu pedi, pai, eu quero estudar na ITEV, lá em Blumenau. E eles, puxa, eu não paguei para ninguém, tu vai ser o único, então capriche. Nossa, e o primeiro ano foi uma tragédia, né? E depois eu disse, agora eu vou me mexer e coisa, né? Então, assim... Para empreendedor, geralmente a escola é isso. Exatamente. Então, assim, e aí eu sempre tenho essa preocupação, puxa, eu não posso decepcionar primeiro a minha família, né? E depois, se a gente conseguir agradar mais gente, melhor ainda, né? Mas esse é o grande desafio, eu acho, assim, quando você tem consciência do que está acontecendo, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte da minha família, tenho muito orgulho de ser de Rio dos Cedros e poder contribuir com o desenvolvimento da minha cidade. Seu Jorge Luiz Stoff, obrigado demais por perder o seu tempo falando com a gente. É sempre muito bom aula. a gente conversar, e é claro, vocês são uma geração, João, uma geração mais nova, né? Eu acho que... Ótimo, mas eu tô na idade dele já, então. O Rafa... Ele olhou pra minha careca e disse, cara, esse cara tem mais de 60. Mas eu acho que assim, a gente tem muito isso aqui também no município, né? A gente sempre procura trabalhar com a experiência e com a renovação, com a força dos jovens, mas com a experiência das coisas. Então essa combinação é perfeita. Eu acho que a dupla de vocês vai dar certo. Obrigado. Né? João Paulo e Rafael quase compra um ele violão. Já sabe tocar, vou aprender a cantar. Tá com a gente aí, cara. Legal. Se inscreve no canal, ativa o sininho. São várias histórias aqui. O Empreenda Política trazendo essa realidade da política para o mundo do empreendedor e podendo entrar nas prefeituras e muito mais conversando com os políticos. No empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Thaumaturgo. E eu sou @Real Rafa Silva. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Tamo Valeu. junto. Valeu.